Olá, pessoal que acompanha o Em Cartaz, o programa da arte, da cultura e do bom entretenimento. Estamos no ar pela TV Aberta São Paulo, na Claro, na Vivo TV e em todo o território nacional pela TV Com Brasil, na Claro, na Vivo, na Sky, e tem também as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. Todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programa ficam lá guardadas no YouTube, estão à sua disposição. Então é isso, podemos começar o nosso humilde programinha. O Em Cartaz está no ar. Todos os influenciadores digitais, essa categoria de pessoa que não existia até pouco tempo atrás, todos eles são belos, todos eles são felizes, todos eles ganham muito dinheiro, mas pode acontecer que... Jaqueline Vargas, tudo bom, garota? Tudo bem. Que bom receber você aqui. Ai, o prazer é meu, muito contente de estar aqui, muito obrigada. Influenciador digital não existia, né? Isso é uma coisa que, o quê, de 5 anos para cá? Uma coisa assim? Isso é uma daquelas profissões que até 10 anos atrás, né, você sabia que ia ter alguma coisa, eu quero ser algo, mas ainda não sei o que será. Era isso, o jovem queria uma profissão, mas ele não sabia exatamente o que era. São essas profissões. Aí apareceu as redes sociais, vou ser youtuber, você não sei o quê, você não sei o que lá. Tal, E é um reflexo dessa geração, né? Eu quero para ontem, eu quero agora, é imediato. Eu mesmo quero fazer. Eu mesmo quero fazer. Ligo a minha câmerazinha. Entendeu? E é isso, eu quero que o público me dê aprovação imediata. Você faz e automaticamente você já tem a resposta, né? Você já tem um resultado daquilo, porque você está na vitrine imediatamente. Né? E muitos deles realmente alcançam milhões de seguidores, né? De comentários. Não, tem uns que você fala assim, gente, mas esse cara tem não sei quantos milhões e você nem sabia quem era, mas aquele público específico, que é o público que o segue, é gigantesco. Você tem uns que você se surpreende. Fala, gente, mas até ontem eu não sabia quem era. Quem é esse cara? De onde ele veio? Né? Mas é isso aí. Parece que é um ET que cai assim. Né? Não é, né? Mas o muito louco é que muitos jovens hoje pensam que isso vai ser o grande Shangri-La, né? Entendeu? Então, assim, muitos... para que estudar? Para que fazer uma série de coisas, entendeu? Eu vou... Se eu faço aqui o meu videozinho e ganho dinheiro com isso. Mas, assim, não é uma coisa que é para todo mundo e que acontece com todo mundo. Não porque a gente fala isso, fulano tem milhões, não sei o quê, mas a grande maioria não tem milhões. Não, e é uma coisa que você tem que ter uma constância, né? É um trabalho aquilo. É uma dedicação, né? Dá trabalho. Tem uns que dão uma sorte danada, que fazem um vídeo, que tem viraliza. Uma ação e aquilo viraliza. Mas alguns não, eles têm um trabalho de anos e anos e anos. Sim, tem assessorias e tem... Né? Agora você está falando de jovens, você tem uma vivência muito grande com essa faixa etária, né? Os jovens. Os jovens, eu gosto bastante. Eu gosto bastante dos jovens. Eu comecei a carreira, na verdade, a primeira grande projeto que eu fiz foi Floribela, que era uma novela do SBT. Que era uma novela, na verdade era Band. Era Band? Era Band. É verdade, era Band. Você está certa, você está certa. Era uma novela que era infanto-juvenil, tá? Aí eu fiz Malhação Múltipla Escolha, depois eu fiz Malhação Viva a Diferença, né? Eu fiz muita coisa para o Disney Channel. Tá? Então, assim, é um público... É um universo onde você navega bem. É um universo que eu não sei se eu navego bem, mas eu gosto. Né? Mas você tem uma formação também, eu estava vendo aqui, de psicanálise, é isso? Isso. Psicanálise com foco na abordagem para a adolescência. Abordagem psicanalística para adolescência. Você não ficou louca ainda? Não. Assim, porque a psicanálise ela é um processo que você acha assim, eu vou fazer uma formação de 4 anos e aí, acabou, né? Não. Quando acabam os 4 anos, você fala assim, não sei nada. Aí você continua, aí você vai e faz outra. Especialização, não sei o quê. Aí você vai fazendo outra. E você, a cada especialização, agora eu estou fazendo, né, estou terminando uma pós em filosofia e psicanálise. A cada coisa que eu faço, eu falo assim, poxa, eu estou achando que eu vou aprender mais alguma coisa, eu estou entendendo que cada vez sei menos. Alguém falava isso, né? Quanto mais eu sei que nada sei. Mas eu sei que não estou entendendo, não sei muita coisa, né? Vamos falar aqui A Arte de Cancelar a Si Mesmo. Isso. Foi para isso que ela veio aqui, para falar desse livro, A Arte de Cancelar a Si Mesmo.
É o canto do rouxinol azul? É, porque assim... Rouxinol azul. Eu gosto de nome grande. Ah, comprido. Eu gosto de coisa grande. Nome comprido. Arte de cancelar a si mesmo é o canto do rouxinol. Não, Olha, porque, fica lindo. não, se o jovem decorou o título do livro, pô, já é um fenômeno. Meio caminho andado. Já é meio caminho andado, né? Entendeu? Na verdade, o título do livro era O Canto do Rouxinol Azul. E o subtítulo era A Arte de... Aí eu falei, pô, mas o subtítulo é muito mais legal que o título. E aí eu inverti. Por que o Canto do Rouxinol Azul? Porque o Rouxinol Azul é o Dix da personagem principal. O Dix. Bom, aí já começa a complicar o negócio. O que é o Dix? Nem todo mundo sabe o que é um Dix. O Dix é tipo um alter ego, uma personalidade, um perfil fake que ela tem no Instagram, para ela poder postar as coisas dela. Ela é uma menina, uma garota jovem. Jovem. E ela é muito conhecida, ela é uma influencer muito conhecida e tal. Então, estamos falando de jovem mesmo, jovem, cara. 15 anos. Então, se ela tem um Instagram dela, né, com o nome dela, com a cara dela, o que acontece? Vai chover gente, vai ser uma loucura. Então, ela tem essa conta que, de fato, existe, né, com desenho, onde ela posta poesias e desenhos dela. Tá? E aí ela não tem praticamente seguidor nenhum, entende? Sabe? Porque ninguém sabe que aquilo ali é dela, tá? E aí ela pode ver as contas das outras pessoas. Ela segue, né? A vizinha, por exemplo, que, né, acha que a vizinha dela que a observa, né? E que fala assim, poxa, minha vizinha famosa nem sabe que eu existo, entendeu? Mal sabe ela que a influenciadora está seguindo ela. Está seguindo ela, né? Entendeu? Então... Tá, então é isso. Ela tem 15 anos, tem o perfil, não sei o quê. E aí, o que acontece? E aí o que acontece é o seguinte, de repente, Majô, que é o nome dela... Majô some. Majô, cadê Majô? E quem percebe isso, assim, a história toda, assim, são várias pessoas contam a história, tá? Tem vários pontos de vista no livro. Mas o principal contador da história aí é a vizinha, é a Cauane, é a outra jovem. Outra jovem do livro. Que ela sempre observa, né? Da janela dela, ela fica olhando lá a vizinha. É o que primeiro capítulo. Como começou a desconfiança da jovem Cauane de que algo muito errado se passava na casa do youtuber Majô. Isso aí. É isso aí, uma coisa que eu achei interessante. Legal. Tem os cantos, né? São as loglines, entendeu? Dos capítulos. Canto primeiro. Canto 1, canto 2, canto 3. Né? Você tem uma ideia do que vai acontecer. E aí ela fala assim, pô, hoje é de segunda-feira, dia de gravar conteúdo, ela vai lá pra fora fazer não sei o quê. Ué, hoje ela não apareceu. Pô, estranho. E aí ela começa a ver que a garota sumiu. Aí aparece conselho tutelar, aí o amigo dela começa a falar, você não sabe. E aí a menina desapareceu. Ela tem família? Ela tem família. Ela mora com a família e tudo e tal. E aí a gente entende que essa menina sumiu, a família, né? A família faz um apelo público e tal. E aí essa menina, a Cauane, que é a vizinha, descobre que a famosa está escondida na edícula da casa dela. Na edícula da casa dela? Que é um condomínio de casas e tal. Né? Ela está lá no fundinho, ninguém percebeu, ninguém viu, não sei o quê. Que essa edícula está em obra. Desespero de todo mundo procurando e ela está ali, escondida. E aí a gente vai entender por que ela está ali escondida, entendeu? Né, se teve denúncia mesmo, quem denunciou, o que está acontecendo para ela querer, né, cancelar tudo. Mas no canto 10 aqui, como Majô, ao ser descoberta, se tornou agressiva. Porque ela fica com... tem um momento assim, que a Majô... Acham a Majô lá dentro. Não, é quando a própria vizinha acha ela, tá? E a vizinha, né, a vizinha super correta, é a famosa nerd, né? Ela fala assim, puxa, tá, você pode ficar aqui, mas eu posso contar para os meus pais? Você tá doida que você vai contar para seus pais vão contar para os meus. Ela fica... vai espalhar para todo mundo, tal, não sei o quê. Você vai acabar com o meu esconderijo, né? Entendeu? Então elas têm a primeira briga delas, né? Mas ela procurou o crush dela nas redes e não conseguiu achar nada. Não. Cadê o crush dela? O crush estava com outro nome, igual a ela. Danado esse crush. É comum isso, né? É comum.
Esses perfis. Tem esses perfis que assim, você quer saber da vida do outro, mas você não quer saber que o outro sabe que você está fuçando. Tá. Né? Ou então... Olha, você viu? Você viu como é que é a coisa? E o interessante é assim, que essa geração agora mais jovem, essa geração alfa, né, que é de 2010 para cá, que já nasceu dentro do mundo digital completamente, eles até não se importam de mostrar a cara, falar que são eles, não usam filtro e tal, parará, mas também não postam quase nada. Tá. Entende? Tem uma seletividade assim, econômico. Tá. Já, o que aconteceu lá em 2000, né, que postava tudo, eu estou cortando a unha, foto. Né? Agora já tem uma parcimônia maior. Esse foi um momento que já se modificou, já se alterou. Essa geração mais jovem, mais nova, né, esses que já nasceram dentro. Você né? acha que em algum momento vai haver um cansaço? Eu acho que não é o cansaço, é que é uma coisa que vai ser comum, entendeu? Passa aquela euforia. Vai passar a euforia porque vai se tornar algo comum. E eu acho que vai ter, sim, uma estafa, porque é muita informação, é muita tela, é muita coisa para você fazer, para você copiar. Não, e fora que os aplicativos, tem o Instagram, tem o Face, tem o Twitter, tem o X, né? Tem o X, tem o Trades, tem... Meu Deus, você não consegue, né? Você não consegue administrar essa coisa gerenciar toda. todas as redes e você não consegue assimilar todas as informações. Você vê que é uma geração, não apenas a mais jovem, mas de 2000 para cá, são jovens, as pessoas não são só os jovens, eu acho, né? São todas as pessoas. É uma ansiedade, é uma impaciência, é uma irritabilidade, porque você tem que... É muita coisa para você assimilar e pouco tempo. Pouco tempo. Então dá a sensação de que você não é capaz, porque você não consegue processar aquilo tudo. Não dá tempo. Então você está sempre devendo algo, você está sempre atrás. Você nunca fechou o dia tendo conseguido. Parece que você não consegue nunca alcançar a meta. O que está acontecendo. Aquilo isso. que eu li já não é mais. Já mudou, mais, já não é mais. Né? E aí o que realmente parece que é importante, você acaba não fazendo, porque você tem que dar conta de tantas coisinhas que, na verdade, de repente, não são tão importantes para aquilo que você realmente quer. Né? Canto 35. Como Mirtes foi desmascarado e Majô escolheu um clássico, Mirtes. Eu tinha uma professora que chamava Mirtes. Mirtes. Deve ser uma senhora. Mirtes é a mãe de Majô. Mirtes é o nome. Mirtes é a mãe de Majô. Dona Mirtes. Dona Mirtes. Aí você não vou dar um spoiler, você vai falar... Oba! Entendeu? É porque, assim, a Mirtes, assim, eu acho a personagem da Mirtes muito legal. A outra, né? Super humilde, né? Eu acho o personagem super legal, lógico. Né? Não, eu acho assim, um personagem que foi interessante de escrever, porque ela é a mãe que tem toda essa questão narcisista e etc., mas ela teve uma mãe muito complicada, né? Então, ela não conseguiu fazer uma série de coisas na vida dela. Tá? Então, ela coloca na filha, né, uma expectativa muito grande. Então, tudo que ela gostaria de ter feito e de ter tido, ela coloca na filha. Isso é razoavelmente comum, né? Muitas pessoas projetam nos filhos aquilo que não conseguiram ser. E a menina realmente é talentosa, a menina realmente é bonita. Só que ela nunca perguntou para a filha se a filha realmente queria aquilo. Porque uma coisa é você ter talento, e o talento e vocação são coisas, às vezes, distintas. Né? Então, a menina realmente tem o talento para vídeo, ela é carismática, tá? Mas isso não significa que ela realmente quer ser uma influenciadora, uma atriz, uma apresentadora. Né? O barato da personagem é outro. É outro. Legal. A arte de cancelar a si mesmo. Cancelar a si mesmo. Olha essa palavra. Cancelar a si mesmo. Me perguntaram se era coisa de cancelamento. Ela vai ser cancelada. Porque o cancelamento tem essa brincadeira, né? Eu posso ser cancelada porque falei uma besteira, fiz uma besteira e aí vão me cancelar nas redes. Ou eu posso cancelar alguém, né? Porque essa pessoa fez a mesma... Não quero mais saber dessa pessoa. Não quero mais saber. Gente, não sigam mais fulano. Ai, que horror que fulano fez e tal.
Mas também tem essa brincadeira no título de tanto você querer acertar, né, principalmente, né, quando você é um pouco mais novo, eu quero acertar, né, eu quero ter aprovação, né, principalmente do grupo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquilo que parece ser o mais, que está sendo mais, né, está rendendo mais, né, e tal. Então você acaba fazendo o que parece ser mais legal, mesmo que de repente não seja muito a sua praia, mas você faz. Em busca da aceitação. Da aceitação. Então, nisso, você vai fazendo, e vai se distanciando de você. Isso também pode ser uma forma de cancelar a si mesmo. Cancelou a si mesmo. Legal, legal. É um livro, A Arte de Cancelar a Si Mesmo, autoria da Jaqueline Vargas, aqui presente. Obrigada. Onde se encontra, como se compra, como é que faz? Isso aí, esse livro está na Amazon. Amazon, conheço a Amazon, já ouvi falar. E assim, quem tem Amazon Prime vai estar... Ele pode pegar emprestado ele de graça, agora nesse momento entendeu? Quem é assinante do Amazon Prime? Quem é assinante pode emprestar de graça o livro, tá? E ele tá lá na Amazon, em e-book apenas, ele é um livro digital, tá? Para ser lido em tela. Esse aqui que ela imprimiu especialmente para vir aqui o nosso programinha. Que meiga! Mas daqui a alguns meses ele vai sair uma versão impressa física dele. Legal. Tá? Então na Amazon, A Arte de Cancelar a Si Mesmo é o Canto do Roxinol Azul. Essa coisa do roxinol azul ainda está na minha cabeça, esse roxinol azul aí. A gente vai ter que ler o livro para saber o que é esse roxinol azul. Roxinol azul, você vai ver. Tá bom, vamos ver o livro para ver o que é. Azul, da Jaqueline Vargas. Então na Amazon Prime, você pode pegar emprestado e ler tranquilamente, sem pagar nada. Se você não é assinante do Amazon Prime, então compra o livro A Arte de Cancelar a Si Mesmo, da Jaqueline Vargas. Jaqueline, foi um prazer falar com você, menina. Meu. Tudo de bom? Ele é muito alto, ele é muito alto. Dá um abraço na Majô, na Mirtes, no Davi, que eu vi que tem um Davi aqui também. O Davi é fantástico. Na Cauane. Gente, Cauane é meu alter ego. Eu adoro Cauane. Ele é muito fofa. Obrigado, Jaqueline. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Obrigado a você. Agora é hora da nossa dica de filme. E a Sandra Rastano, aqui presente também, separou um trailer aí pra gente ver. O que será que ela escolheu, hein? A gente tem que receber esse homem no procedimento. Benedetto Carolho, vamos assar uma picanha pra ele? Picanha não é coisa de receber mafioso fodão, não. Tem que ser um rango chique, igual aquele que a gente fizemos pra receber 77 quando chegou. A gente logo de cara viu que o seu Carolho era diferente mesmo. Primeiro, que ele usava sapato. Italiano é chique pra porra. E depois que ele já chegou olhando todo mundo nos olhos. Madonna Santa, olha esse lugar. Que miseráveis. Só de olhar me dá ter sol. E a Fedentina? E o pior é que esses bastardos vão tentar me devorar feito vermes na carne podre. Pobres coitados. Não tem nem chance. Alô, São Paulo! Ministério da Cultura e Bradesco Seguros apresentam Amantes do Teatro, a Comédia. Comigo, Ana Guaschi e Eduardo Mosri. De 7 a 30 de junho, no Teatro Itália. Sextas e sábados, 20 horas. Domingos, 19 horas. Venham viver de rir com a gente. Lei Rouanet. Apresentado por Bradesco Seguros. Realização Ana Guaschi Artes e Entretenimentos, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Seis histórias, 6 pessoas negras, dentre elas o Madame Satã, aquele histórico malandro da Lapa, no Rio de Janeiro. Mas e os outros 5, quem são? Vamos saber aqui com o Alexandre Paz. Muito prazer. Tudo bom, Alexandre? Tudo bom, tudo certo. E o João Mabiel, falei certo? Mabial. Mabial. João Mabial, ok.
Angu, adorei o nome dessa peça. Angu. Angu. Vocês vão me explicar por que Claro, Angu. claro, a gente está aqui para isso. Angu já me traz lembranças de infância. Acho que angu, na verdade, ela remete, acho que não só à infância, mas como é um alimento, né? É um alimento. É um alimento. Claro. Então, acho que tem esse tempero, essa coisa de vó, essa coisa né, de se aquecer, é uma comida quentinha, Afetiva, né? afetiva. Macia, né? Uma coisa cremosa. E era, no meu caso especificamente, era alimento de pobre, né? Comida de pobre. Né? Faz aquela farinha, mistura ali com água e tal. Na verdade, a gente fala até, inclusive, no espetáculo, que angu era a comida servida aos escravizados, né? Exatamente. Então, é daí que vem o nome da peça. De alguma maneira, a gente está ali fazendo um ritual para trabalhar todas as questões que implicam na negritude, mas sem fixar na violência e pegando, acho que, mais esse aspecto afetivo. E aí eu acho que angu, essa comida que nos alimenta, que remete aos nossos irmãos escravizados. A Então, ancestralidade, a resistência também, porque as mulheres escravizadas faziam de uma forma, né, para dar sustância para os nossos irmãos que estão ali. Então é uma forma de, como a gente fala, né, no espetáculo, uma tecnologia. Né? Uma tecnologia. Uma forma de resistência mesmo. E Angu fala nesse lugar mesmo, desse corpo que resiste, né? Esse corpo que muitas vezes é periférico, é excluído, né? Trazer esse lugar de humanização desse corpo, dessa bicha preta. Bicha preta. Esse eu uso muito esse termo aqui no release, inclusive, a bicha preta, né? Aí a gente falou, eu falei, aí adiantei o assunto, Madame Satã, por exemplo, que né, uma grande figura, que é um ícone. Perigosíssimo, cruel, né, malandro, não sei o quê, mas que sofria também a questão da sexualidade. Sim. E sofria dentro da sociedade que ele vivia, né? Ele também, muito nesse lugar dessa resistência, assim. Que muitos artistas, às vezes, que a gente, como Madame Satã, esse ícone, assim, que foi excluído né, na sociedade. Muitas pessoas conhecem, mas muitas pessoas também não conhecem a história dele, né, de resistência, de luta, né? Ele realmente só queria ser um artista e, por conta da sociedade, da discriminação, da violência da sociedade em cima dele, ele acabou indo para outros caminhos, né? Não por conta dele, mas sim do que foi imposto a Se ele. tornando essa pessoa perigosa, né? Que, na verdade, quase como uma estratégia de defesa, né? Porque eu acho que era realmente... Eu acho que é isso. Angu, na verdade, vem para falar sobre muitas bichas pretas. Uma delas que a gente escolhe homenagear é Madame Satã. Que chegou a trabalhar como ator. Sim. Fez peças teatrais, trabalhou com o Tonico Pereira, se não me engano. E que talvez se a gente não tivesse tanto racismo e homofobia, talvez seria somente um grande artista e ponto, né? Mas justamente lá na peça a gente também cita, né? A história que a gente conta é a história dele desejando muito ser um artista, muito feliz fazendo peças, e ele resolve parar para comer, voltando de casa, voltando do espetáculo, que ele estava muito feliz, ele resolve parar para comer num restaurante. E lá ele sofre uma homofobia e ele é obrigado a reagir, e no que ele reage, consequências acontecem, ele é preso, enfim, e aí ele acaba indo para um lugar de marginalidade que ele, na verdade, desejava outra coisa. Ele estava muito feliz sendo artista. Que coisa, né? Agora, tem os outros 5, né? Tem. São 6 personagens, são 6 pessoas, né? Que vocês retratam. Como é que isso é tratado? Vai se entremeando? Como é que é a coisa? Vai se tá entremeando. O texto é do Rodrigo França, né? A gente Rodrigo França, que não para de trabalhar nunca. Bombando. É um cara assim genial. Quando a gente chegou, né, com a ideia de fazer uma peça sobre bichas pretas, a gente se encontrou e falou muito sobre o que a gente queria falar sobre esses corpos, como tirar dos estereótipos que já são tão demarcados dentro da sociedade, como a gente humaniza, como a gente fala através do afeto. Então a gente pirou, né, em vários desejos de histórias, de histórias que a gente ouviu, de histórias que talvez a gente viveu, e histórias que a gente criou. E aí o Rodrigo foi genial, porque ele construiu uma dramaturgia que no primeiro momento ele apresenta 4 histórias que são fragmentadas e entrecortadas, onde a gente se reveza contando essas histórias, e é um jogo cênico
puro, no qual requer muito o trabalho do ator e da imaginação, né? Tanto do espectador quanto da gente, né, fazendo, para poder ir alimentando essas 4 histórias que vêm, histórias diferentes, né? A gente tem a história de uma criança que se descobrindo gay, né? Todas, né, pretas, todas pessoas pretas, né? Se descobrindo gay, sofrendo uma certa homofobia dentro de casa e tendo como referência um tio que era um tio gay, e ele, nessa paixão, a gente tem a história de um policial, um militar gay, que também... Que sofre essa repressão também, dentro do próprio batalhão ali, né? E essa questão muito da vez a família querer longe, né, aquele filho que é gay. Ele pode ser tudo, menos gay. Menos gay. Entendeu? E... Agora, para um policial, por exemplo, quer dizer, isso um ambiente onde ele trabalha, né? Quer dizer, que é muito masculinizado, né, tem que ser machão. Forte, tem que impor respeito. Impor respeito. Traz essas relações também desse corpo que muitas vezes é criado um fetiche, né? Porque o negão, né? Né? Esse corpo que às vezes, muitas vezes é abusado, é tocado sem o consentimento da pessoa, porque tirar esse lugar mesmo do estereótipo, assim, né? Desse lugar de fetiche, desse lugar realmente de estereótipo, assim. E trazer esse lugar de humanização, de trazer esse lugar do afeto, desse cuidado, assim, né? Eu acho que todas essas histórias atravessam de uma forma. A gente, quando fez a temporada no Rio, a gente via muitas pessoas que até eram mais velhas que a gente e falavam, nossa, eu não podia falar isso na minha época porque era muito reprimido, né? E poder agora tá ouvindo isso, muitas vezes é poder abraçar minha criança. Não, era um assunto que não se tocava, né? A família não tocava nesses assuntos. Não se falava disso na hora do jantar, de jeito nenhum, né? Acho que a gente avançou algumas questões no mundo, ainda precisa avançar muitas outras. Mas, quer dizer, pelo menos discute-se isso e busca-se uma reflexão. Uma reflexão a respeito. Gente, tem algumas imagens aí, nós estamos falando do Angu, que está lá no Sesc Ipiranga, na Rua Bom Pastor, 822, Sesc Ipiranga. Sexta e sábado às 8 da noite e domingo às 6 da tarde, até 23 de junho, uma temporada boa, né? Legal. Angu, cadê as fotos aí do Angu pra gente ver? Esses aí a gente está homenageando, a gente traz a história de uma dupla, Letois. São 2 artistas pretos, né, gays, que fizeram muito sucesso fora do Brasil. Já morreram. Brasileiros? Brasileiros que foram para fora. Tipo, um pouco quase precursores da MPB lá fora, em 1970. E é sensacional, eu recomendo assim com força, assim, a gente tem pouco material, inclusive, acho que até por uma consequência do racismo, mas tem pouco material, a gente não tem nos aplicativos do Spotify, mas no YouTube a gente acha muito material e é muito curioso que muito material que tem do Letois é postado pelo povo de fora do Brasil, com a legenda na língua francesa, mas vou atrás, quero conhecer brasileiros. E foram, não lembro até quando. Dançarinos. Cantores. E eles eram isso, assim, imagina, 74, 76, eram 2 homens pretos que se maquiavam, se vestiam com roupas femininas, mas com barba e com voz uma coisa meio de croquete. Exatamente. Nessa linha. Peraí, passou uma foto aí que a gente não viu. Esse é um momento bonito. São vocês 2 em cena. Somos 3. E mais o Orlando Caldeira, né? O que tem aquilo lá atrás que eu não consigo identificar? Ali é uma rosa, que na verdade esse é um momento que a gente homenageia, tá falando sobre Madame Satã. Esse é o momento do Madame Satã. Então sem dar muitos spoilers, mas digamos que isso é uma Madame Satã. Não estou entendendo. Não, vão assistir. Então vocês 2 e mais o Orlando Caldeira em cena. Adorei esse painel lá atrás. Isso também é Madame Satã. A gente tem esse cenário, brinca com essa coisa dos armários, né? Porque o armário. Você tá dentro, né? O negócio de sair do armário. Fulano saiu do armário. Nem se usa mais esse termo. Acho que agora já está mais... A galera tá mais atualizada, a galera já está mais livrona. Mas ainda assim, né? Eu acho que remete a esse lugar de estar fora do armário, né?
houve um momento, né, que esse termo passou a ser muito usado. Eu acho que foi o início, assim, de uma... vamos dizer, um começo de aceitação, né? Não sei se foi bem isso, mas eu me lembro que esse termo começou a ser usado assim repentinamente, fulano saiu do armário. Mas acho que era um comecinho mesmo, que era dava uma permissão, né? De que começou a se entender que, coitada, a pessoa devia estar sufocada dentro de um armário e ela está saindo de um armário. Opa, é isso. Não é um angu. Não. Esse é o nosso momento bem bonito, assim, quando eu falo de ritual, né, ritualístico, porque a gente faz uma limpeza, né? A gente tem um momento ali de um banho, para poder, enfim, abrir espaços, né, de se limpar mesmo, para poder falar sobre todas essas vidas que a gente quer falar. Fazer uma limpeza de corpo, de alma, de pensamento, de tudo, né? Essa é a proposta. Bacana isso. Que é esse momento, o momento do banho, né? Exato. Tá. É um momento bonito, poético. Uma purificação. Né? Bacana. Olha que lindo isso. Que cena bonita, que iluminação bacana. A luz é linda do Pedro Carneiro. Os vídeos também, a projeção, porque nesses armários você... Tem projeções? Tem projeções, tem uns vídeos mapeados. E é muito bonito porque vai construindo a história, né? Eu falei que é um jogo de atores, mas tem esses elementos que enriquecem muito, assim. Os vídeos é uma coisa linda, assim, que cada história venha, né, uma pigmentação dessas histórias através das imagens nos vídeos. Né? E essa luz é linda. Esse é um momento também de preparo para esse banho, né? Porque é um trabalho que a gente fala sobre negritude e não tem como a gente não buscar as nossas referências afrocentradas, né, no sentido das nossas ancestralidades. Então, não é religioso, porque na verdade a gente faz teatro, é um trabalho, é tudo, mas a gente busca essas referências da cultura africana, das religiões de matriz africana. Isso faz parte da cultura de um povo, de uma sociedade, de uma civilização, né? Claro. Linda essa imagem. Quando vocês fazem l'Étoile, vocês cantam, dançam, sapateiam, assobiam? A gente faz um lip sync, né? Uma dublagem. Uma dublagem em cima do l'Étoile. Do l'Étoile original. E nesse vídeo atrás tem eles sendo projetados. Aí também a gente homenageia também pessoas pretas hoje, vivas. Né? A gente faz uma brincadeira de uns recortes de fotos de pessoas, né, pretas, bichas pretas, juntos com esse l'Étoile e a gente ali fazendo esse lip sync. Celebrando a vida, né? Celebrando a vida, né? É isso aí. A ideia, então, partiu de vocês de fazer esse espetáculo. Vocês é que trouxeram para o Rodrigo França. Eu tive essa... A realização é dele, né? Ele é o culpado? Ele é o culpado. 6 anos atrás eu estava doido para fazer uma peça, né? Sou ator já há muito tempo, e estava pesquisando o que fazer, e queria falar sobre liberdade. Aí um dia eu conversando com uma outra amiga e desabafando, por causa das angústias, muitas vezes, de realizar uma ideia, de ter uma ideia. Pode falar que eu acredito aqui. E aí tive essa ideia louca com ela de fazer uma peça que fala de liberdade, mas como falar de liberdade sendo eu, uma pessoa preta, uma pessoa gay, de que liberdade eu quero falar. E aí nasceu... Descendente de um povo... Exatamente. Privado da liberdade. De que é? Como falar de liberdade tendo demarcadores tão... que nos aprisionam tanto, né? Que é isso, né? Ou a gente vai para o estereótipo, ou a gente vai para o fetiche, ou a gente vai muitas vezes para a violência, para o racismo, para a homofobia. Então, como exaltar a liberdade? Então, nasce aí, há uns 5 aninhos atrás, essa ideia. Dentro dessa cabeça aqui, dentro desse coração aqui também. E aí a gente foi botando para frente, junto com o Orlando, que é outro parceiro que está em cena. Eu estou vendo aqui que vocês mencionam, o Jorge Lafon. Também não tem como não ser Vera Verão, né? O Vera Verão, que é uma outra referência de... O bailarino Reinaldo Pepe. Sim, baiano. Que também foi violentamente assassinado na Bahia. Então a gente também é um grande artista gay que a gente consegue colocar a beleza da vida dele, da potência da vida dele ali, tirando só dos registros violentos, né? Trazendo mais... Lembrado no lugar de artista. De beleza. Né? De beleza. Não de violência. Tantas histórias, né, bicho? Quantas histórias, né? Se a gente for cavucar... Exato, muita coisa.
E o nosso intuito sempre foi exatamente esse, de trazer também essas pessoas, esses corpos num lugar de alegria, num lugar de beleza, né, num lugar de sonhos, porque que é o que nós temos, na verdade, senão a gente não teria aguentado. É o que nos leva, né? Porque senão, cara, cortar os pulsos, né? Vamos fazer. Né? O que nos leva é isso, quer dizer, é uma forma de protesto, é uma forma de ação. Né? Exato. Transformar isso em beleza e então levar isso para adiante. É uma denúncia que anuncia, né? Tipo, que anuncia realmente outras formas de vida, outra forma de olhar, outras possibilidades. Exato. Angu! Amei esse nome. Angu! Hoje eu quero chegar em casa e quero fazer um angu. Lá no Sesc Ipiranga, até o dia 23 de junho, às sextas e sábados, às 8 da noite, aos domingos, às 6 da tarde. Tem um ciclo de debates, né, que está acontecendo sobre masculinidades negras, educação, gênero, cultura e arte. Tem um site onde as pessoas possam ter... Tem um site do Sesc, tem o Instagram, tem o Instagram nosso da peça, @Angu Espetáculo. @Angu Espetáculo. Isso. Aí lá na bio tem o endereçozinho, o link com o site do Sesc para poder comprar ingresso. E tem a programação. E aí tem a programação, porque a gente está estreando dentro desse festival Sesc Culturas Negras, que está acontecendo agora essa semana. E aí tem esse ciclo de palestras de masculinidades negras, um projeto super maneiro com outros espetáculos, shows, enfim. E a gente faz parte dessa programação. E viva o Sesc, né? E viva o Sesc. Gente, que bacana. Alexandre, prazer. Vamos conversar com você sobre esses assuntos. João Mabial. Obrigado pela presença de você. Obrigado, a gente que agradece. Boa sorte lá. Obrigado. Merda. Vamos ver o que vai acontecer pelo Brasil afora em termos de shows, espetáculos teatrais, para você poder se programar. A nossa Agenda Brasil. Uma mulher encontra-se num quarto de hospital, ela está doente, né? E o relacionamento dela com o marido não está lá essas coisas, já está meio desgastado pelo tempo, mas aí surge uma visita, uma jovem, que vai provocar uma mudança na vida dessa mulher. É isso, Samir? É isso aí, meu querido. Já condensei toda a história? Condensou o fio. Então tá bom, foi um prazer tê-lo aqui. Com o fiozinho você já condensou. Já. Samir, você está escrevendo pra caramba, né, cara? Rapaz, estou escrevendo. Estou conseguindo tempo para escrever, né? É impressionante, porque a gente faz muita coisa, né? Palestra, aula, coordenação de curso, curso livre. Mas eu estou conseguindo preservar um tempo precioso para a escrita, né? Que é o teu barato, né? Que é o meu barato. E já há um tempo para cá, cada vez mais me dedicando à escrita dramatúrgica, né? Ampliando as parcerias, né, com diretores, atores, atrizes, diretoras, produções as mais diversas, né? Porque também até o momento que eu estava dirigindo os espetáculos, eu ficava numa toada bastante restrita, mas a partir de um determinado momento eu percebi, né, Atílio? Eu falei, bom, é a hora de mergulhar na minha vocação de escritor, de dramaturgo, né? E acho que aí as parcerias, né, elas começaram a aparecer mais. E é legal você ter, uma coisa, vamos dizer, o próprio autor dirigindo o seu texto, né? Outra coisa é o autor tendo um diretor que vai dirigir o seu texto. É um outro olhar, é uma outra... São processos diferentes, né? E é interessante isso para a dramaturgia, né? Para o amadurecimento de um texto, esses encontros, né? Porque eu penso muito isso, vivo muito isso e ensino também na sala de aula muito
essa ideia de que a dramaturgia pertence ao mundo do teatro, né? E pertencendo ao mundo do teatro, ela está sujeita às coordenadas dos encontros, né? Então, acho que isso é uma coisa importante de falar em relação à dramaturgia, porque você escreve um texto que não é um texto para ficar no papel, é um texto para ser interpretado, para ser encenado. Então, dependendo do tipo de encontro que você estabelece com as pessoas que vão fazer aquele texto, os experimentos, as pesquisas podem avançar muito, às vezes um pouco menos, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é um caminho muito interessante da dramaturgia contemporânea existir. Porque como é que fica, né? Como é que a gente pode fazer com que a dramaturgia contemporânea evolua, né? Só no papel. Só no papel, claro. O teatro só acontece em cena, né? No palco. Com o público. Exatamente. Isso, exatamente. Né? E isso me lembra muito aquela conversa que a gente tinha há anos, né? Eu digo, mais o pessoal da nossa geração, né? Que tinha aqueles concursos de dramaturgia da Funarte. E o pessoal fala, pô, os textos estão aí, foram publicar. Eu mesmo fui jurado de uma leva desses textos. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Mas aí passava os anos, você olhava aqueles textos na biblioteca ou em algum lugar, e falava, mas não foram encenados. Não foram encenados. Não acontece. Esse autor não foi para frente. Então, que era uma coisa também que eu conversava muito com o Antunes, a necessidade, a importância de você ter o seu texto encenado. Né? Agora, claro, isso varia muito de parceria para parceria. E no caso, por exemplo, do Corpo Intruso... Corpo Intruso! Veio aqui para falar sobre isso, Corpo Intruso. Tudo que nós estamos falando aqui agora são prolegômenos. É porque o Corpo Intruso foi um caso especial nesse desenho, né, das possíveis parcerias. Né? Porque o texto chegou para... se não me engano, nós começamos eu e a Luciana Schwinden, né? Quando a Luciana dava aula no Célia Helena, eu até hoje dou aula no Célia Helena, trabalho lá há uns 20 anos. E o Pedro tá no elenco, e a Luciana Schwinden está no elenco. E o Pedro também, naquele momento, estava dando aula. Pedro que ele está falando é o Pedro Granato. Pedro Granato. Então, esse encontro entre nós, né? Eu lembro de ter apresentado uma primeira versão do texto pela Luciana, depois uma primeira versão do texto pro Pedro, depois chegou a Júlia Terron, depois chegou o Silvio Restife e a gente fechou o elenco. Hoje tem a participação especial da Carolina, que é assistente também do Carolina Romano, que é assistente do Pedro também. Mas o texto sofreu muitas... Estou chegando onde você perguntou. Né? Esse texto, particularmente, sofreu muitas mudanças a partir desse encontro. Tá. E essas mudanças chegaram assim até a sala de ensaio, o momento final, com muitos cortes, né, com muitas e algumas sugestões também dos atores, de embocadura, de texto. Então eu diria assim que eles colaboraram bastante para a dinâmica, para essa forma final. E também a concepção do Pedro me influenciou muito. Exatamente. Então aí é que entra esse olhar, esse outro olhar. Exatamente, né? Que vê aquele texto, que ele entende aquela situação e propõe uma nova visão, um novo caminho, sei lá, alterações. Tal. No caso, aí uma concepção que radicalizou a questão do intimismo, a cena que se passa no quarto de hospital. Uma outra coisa também que o Pedro trouxe para esse texto, e isso contaminou muito o trabalho deles e o espetáculo, a construção de uma ambientação, de uma atmosfera de suspense. E era uma coisa que eu sempre fiquei muito intrigado, assim, de por que o universo do suspense, tão presente no cinema, tão pouco presente no teatro. Né? Verdade, Eu lembro uma vez teve uma peça em São Paulo, inspirada num filme do Hitchcock, eu falei, puxa, que interessante. Imaginei que fosse ter muitas outras depois daquilo. E não teve, né? Curioso. E o Pedro trouxe um pouco alguns elementos. Essa atmosfera. Do suspense, do suspense intimista, na relação entre essas três personagens.
que me inspirou muito para escrever. De certa forma também abriu um caminho para o elenco contribuir com esse diálogo. E também me fortaleceu muito as metáforas do texto, esclareceu muito as metáforas do texto, né? Enfim, aí tem... Bom, vamos falar, é uma mulher que está numa cama de hospital. Exatamente, Está doente. Está doente. É uma doença grave. É uma doença grave. E é uma doença, talvez eu possa dizer isso sem estragar a surpresa da peça, é uma doença que se consolida como uma doença inominada, uma doença sem nome. Sem nome. Ela não sabe. Você sabe que ela não sabe o que tem. E é uma doença que, de alguma forma, ao longo da peça, se revela não ser, entre aspas, né, uma doença apenas física. Não? Quer dizer, tem um campo aí de abertura para essa metáfora que faz dessa doença uma doença mais ampla, no sentido da gente poder dizer mais até uma doença da alma, uma doença da alma contemporânea, uma doença do ser humano que vive numa espécie assim de encruzilhada em relação à realização da sua vocação, do seu desejo e as necessidades mais prementes da vida prática, da vida cotidiana. Dia a dia, tal, e a relação dela com o marido é uma relação já desgastada, vamos dizer assim. É uma relação que está um pouco dentro desse âmbito dessa acomodação e dentro desse âmbito de uma relação que até um certo ponto serviu de suporte para ambos, mas a partir da ação da peça começa a se revelar, digamos, tudo aquilo que ficou oculto, tudo aquilo que ficou abafado, escondido, porque o grande motor dramático da peça, Atílio, é a entrada dessa jovem que é uma aluna. Ela é uma professora, né? Exato, tem isso é um dado importante. Essa mulher é uma escritora, digamos, que deixou de exercer o ofício da escrita, mas do ponto de vista da vocação ela é uma escritora. Mas o ofício, o trabalho dela do dia a dia é o trabalho de professora. Aí chega essa jovem que é uma aluna ou chega ex-aluna. Essa jovem que vem visitá-la no hospital inesperadamente, para ela inclusive, há uma resistência muito grande dela em relação a essa garota. O marido percebe um pouco essa resistência, e essa é uma resistência que vai ter a partir desse fio, todo o desdobramento da ação da peça, porque é uma jovem que representa um enorme desafio para essa mulher. Né? Então essa jovem vem com não vou dizer pretexto, com uma aproximação bastante singela, assim, que ela, a partir de um determinado momento, logo no começo da peça, depois da professora ter vencido algumas resistências em relação à aproximação dela, mas ela apresenta um trabalho escolar do bimestre. Ela é uma aluna do ensino médio, que ela diz que a professora não leu esse trabalho. E aí começa um grande choque entre a professora e ela, porque a professora, pura e simplesmente, naquele estado em que ela se encontra, acha um tremendo absurdo essa garota chegar com uma cobrança dessa naquelas condições. Mas o que acontece com a peça é que essa ação da menina, que está representada um pouco nessa ideia do corpo intruso, que é um corpo intruso que vem dela, mas é um corpo que é ela, de alguma maneira, mas que na ação dramática da peça revela o corpo intruso da própria professora, o corpo intruso do próprio marido, e o corpo intruso da relação do marido com a professora e também da jovem com eles, porque não é verdade que ela deseja não é verdade que ela deseja que a professora
dê uma nota melhor, Leia aquilo e dê ou uma leia, nota, né? Porque ela diz para a professora, você não leu o meu trabalho. Como assim não li o seu trabalho? Você não leu, colei as páginas, está aqui, você não leu o meu trabalho. A professora... E aí o que aconteceu? Aí eu não posso contar, porque se eu contar... gente, o que aconteceu? Se eu contar isso, Meu eu vou Deus do contar a céu. história toda da Tô peça. nervoso. Mas a gente tem umas fotos. Eu vou mostrar as fotos, então. Dá Vai? pra ir Já narrando. que você não quer falar o que aconteceu. No elenco a gente tem a Júlia Terron, Exato. a Luciana Que Schwinden, faz a jovem, a Luciana faz a professora. e o Silvio escritora. Restife, filho, sobrinho, neto do João Restife. O Você nem Silvio, conheceu né? o João Restife? Não lembro. João Restife trabalhou com Mazzaropi nos anos Olha. 60, na TV Tupi. Os primórdios da TV Tupi, 1950, 52. Era um cara adorável, morreu há pouco tempo, João Restife. Silvio, um beijo pra Que você. legal, que Cadê legal. as fotos pra gente ver? Essa Luciana Schwinden, num dos vários momentos de perplexidade dela na peça, meditativa ali em relação a a constatação, né, que ela vai tomando aos poucos dessa doença. a gravidade que não é uma doença física apenas. Né? Tá. A peça termina, de fato, com uma grande abertura para a metáfora dessa doença, do que essa doença representa. Né? Mais fotos. Ela passa o tempo todo na cama. São 4 cenas, e aí o Pedro tem uma... Eu gostei muito assim da maneira como ele construiu a cena, porque são 4 cenas de 4 dias das pessoas, o marido, a menina, a enfermeira, a Júlia também, quando não está em cena, faz uma das enfermeiras. É uma espécie assim, de caleidoscópio da cabeça dessa mulher que fica girando ali todas as informações, todas as descobertas, até uma síntese poética no final, representando assim uma possibilidade de redenção ou de saída, sabe, para ela. Ela fica o tempo inteiro deitada de costas para o público. A segunda cena ela fica numa outra posição, na terceira uma outra posição. Ele vai criando jogos que tem muito a ver, Atílio, com uma leitura que eu acho que a peça proporciona de múltiplas possibilidades. Essa é uma peça, curiosamente, as interpretações, as visões, aquilo que as pessoas tiram dela, talvez as minhas peças últimas tenha sido a que mais suscita diversas interpretações. Ela com a jovem. Esse é o comecinho do encontro, quando a jovem chega para trazer um livro para ela, de presente da turma. Até a professora, da turma. A professora estranha, falou assim, nossa, a professora estranha ela, estranha a turma, a professora está numa ruptura com o outro muito pronunciada. Então é toda uma aproximação que essa aluna tenta fazer, mas uma resistência. Porque o que acontece também que é importante, aí o Silvio Restife, ajuda nessa foto. O marido ajuda um pouco, porque muito de todo o preconceito, de toda a resistência, de toda a visão, digamos, deturpada que ela, a professora, tem em relação à jovem, isso também é muito estimulado pelo olhar desse homem. Então esse homem é uma espécie assim de representante um pouco hoje daquilo que a gente vê como uma recusa do diálogo, olhar aquela menina e achar, por exemplo, que ela vai fazer algum mal para a mulher dele, que ela é um perigo, eventualmente ela está armada. Então a peça vai numa escalada de suspeita em relação a presença ao da menina, quem é essa jovem. Então acho que de alguma forma a história da peça desarma o espectador, mostrando que essa jovem não é nada do que foi falado sobre ela. E acho que aí entra num ponto interessantíssimo em que a dramaturgia, a encenação, a interpretação faz uma espécie de mergulho para dentro da cabeça da professora, e muito provavelmente para a cabeça dos espectadores, das espectadoras, nessa dimensão de fazer com que a gente, depois de ter se visto ali naquele casal bastante problemático, não só na relação deles, mas na relação que eles estabelecem com aquela menina, passar a se rever também e nós nos revermos, né, em relação ao olhar que a gente tem
para o outro, para o diferente, para aquilo que a princípio nos parece um corpo intruso. Né? Que é uma das funções primordiais do teatro, né? Pois é, exato, é legal você falar isso. Se refletir, se ver ali, se examinar e falar, puxa vida. Né? E a peça, Tílio, traz a literatura, o teatro, a literatura, a arte nessa função, então a peça, de alguma forma, a metáfora da literatura, a recuperação da literatura no mundo dessa mulher tá ali, né? É uma espécie de caminho que se abre para que ela volte a ver a realidade, o mundo, com olhos menos cheios de preconceito, de resistência e de reserva. Né? Então aí que entra o universo da literatura. Que bacana. Corpo Intruso, Biblioteca Mário de Andrade. Ingresso é gratuito, entrada franca. Até o dia 24 de junho. Agora, tem os bate-papos também, né? Isso é legal falar. Estarão lá Aline Bey, Ivana Arruda, Andrea Del Fuego e Natália Timmerman. Exato. Os bate-papos acontecem após o espetáculo, com mediação do Pedro, provavelmente eu devo estar junto. Tá. São escritoras assim que estão desenvolvendo um trabalho muito importante hoje na escrita, na literatura brasileira. E são autoras que vêm somar, né, a sua visão, a sua sensibilidade para o universo dessa personagem que é uma escritora. É uma escritora. E colocar um pouco a literatura nessa perspectiva humana, nessa perspectiva cultural, nessa perspectiva social. Então a gente também está muito animado com esses debates, né, com as ideias que essas 4 autoras vão trazer para o espetáculo e para o diálogo do espetáculo com o público dentro da Mário de Andrade, né? Que é um espaço da literatura, espaço do livro, exato, né? da cultura. Né? Um templo, né, da nossa cultura e da nossa literatura. Né? Então a gente está muito feliz de dar esse passo com esse projeto nesse momento. Né? É a 3ª temporada do Corpo Intruso, mas uma temporada bastante importante para nós. Assim. Samir, pô, meu querido, que bom saber que você está aí. Obrigado. Com toda a força, meu. É isso aí, estamos aí. Obrigado aí pela sua... Você sabe que esse espaço aqui está sempre aberto para você. Espaço maravilhoso, dos mais importantes e dos mais inestimáveis do nosso teatro. Se quiser elogiar mais, pode também. Quantos minutos eu tenho? Samir, tudo de bom para você, cara. Um abraço para o Pedro e para todo o elenco lá, tá? Obrigado. Que pena. O programa está chegando ao fim. Mas a gente volta na semana que vem com mais arte, mais cultura, mais entretenimento e qualidade. Aproveitem a cidade de São Paulo, aproveitem os teatros, cinemas, as praças, as ruas, tudo que a cultura também tem para oferecer. Até a semana que vem. É como um sol de verão queimando no peito. Nasce um novo desejo em meu coração. É uma nova canção rolando no vento. Sinto a magia do amor na palma da mão. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar.